Olá, senhoras e senhores! Aqui é o Kuro, dessa vez trazendo a minha review dos capítulos 110 e 111 do volume 13 do mangá de 100 Namoradas que Te Amam Muito, com estes capítulos finalizando o arco da bebedeira de Mentirinha e focando no dia a dia dos personagens, respectivamente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Volume 13, capítulo 110, intitulado Nenhuma bebida alcoólica ou algo com efeitos similares foi consumido. Começa com a Shizuka bêbada revelando que a sua ideia de delinquência se resume a ler deitada, uma página inteira que serve de resumo do que aconteceu no capítulo anterior e que nos lembra que tipo de bêbadas as meninas que apareceram nele são, e com a Mai demonstrando ser uma bêbada que gosta de se gabar antes da Nano se revelar como alguém que faz carinho nos outros quando intoxicada e nos prover mais um momento extremamente fofo entre ela e a Shizuka. Nisso, nós descobrimos que as ações da Memi no capítulo anterior se devem ao fato dela ser uma bêbada que gosta de abraçar os outros, conforme a mesma abraça Kurumi, e após a nossa querida namorada Kumilona começar a cheirar todo mundo e acabar lambendo a Momiji por ela cheirar doce. Nós temos uma piada onde parece que a Kurumi vai se confessar pra Momiji antes de ser revelado que a massagista fica com o beiço pra frente quando ela está bêbada de mentirinha. Daí, pra surpresa de ninguém, a gente descobre que a Kusuri é o tipo de bêbado que precisa ficar indo no banheiro toda hora, os óculos da Chio caem e ela começa a chorar ao mesmo tempo que está morrendo de rir, a Ako tenta pedir pra Yako convencer a Kusuri a não desistir de ir no banheiro e percebe que a idosa já não tá mais consciente, e depois da Mimimi aparecer toda elegante e elogiar a testa da Mai, a empregada caçula rejeita os charmes dela em nome de sua querida irmã, e nós temos uma breve briga de sumo de testa entre as duas, que a Mimimi inevitavelmente ganha devido à sua pele comicamente macia. Com isso em mente, nós então descobrimos que a Yamame se torna arrogante quando está bêbada, conforme ela desafia a Mimimi a tentar vencê-la em sumo também, o que ela orgulhosamente aceita antes de ser completamente destruída em combate. A Nano faz carinho na Mimimi depois dela perder, o que faz a narcisista ascender aos céus de felicidade, e após a Yamame perguntar se mais alguém está disposta a encará-la e a Kurumi sugerir a Iko, a masoquista se recusa a participar devido ao fato dela se tornar uma garota extremamente passiva, meiga e delicada quando está bêbada de mentirinha. Nisso, a Kishka não para de pedir para alguém matar ela devido à desonra de seus atos, e tenta ser o próximo saco de pancadas da Yamame. O Rentaro proclama que se a Yamame quiser matar a Kishka, ela terá que matar ele primeiro, e quando a Memi fica genuinamente preocupada que alguém vai de fato morrer se as coisas continuarem desse jeito, a Uto, que virou o estereótipo de uma Chunibyo agora que está bêbada, aparece desafiando a Yamame e a convence a se render utilizando somente a sua lábia. Por fim, nós vemos a Hakari ter a brilhante ideia de dizer que ela consegue saber que está beijando seu amado sem olhar, o que nos provém essa cena hilária onde ela beija sua mãe e a joga pra longe, antes de mais uma vez acidentalmente beijar a Karane e confirmar que ela é a sua amada. Cortamos para todas as garotas dormindo no chão e pro Rentaro cuidadosamente as colocando em suas respectivas camas, e depois da Momoha acabar acordando enquanto o Rentaro está a carregando, a mesma para pra refletir como ele fez questão de cuidar de todas elas, apesar dele também estar bêbado de mentirinha, o que faz a Momoha ter um flashback das vezes em que ela desmaiou fora de sua barraca sozinha. Os sentimentos dela pelo Rentaro transbordam e ela finalmente confessa o seu amor por ele, o que obviamente resulta num beijo entre os dois, e o capítulo termina com a Momoha mais uma vez tentando seduzir o Rentaro e com a razão do nosso protagonista quase cedendo antes da professora mais uma vez cair no sono. Um capítulo simplesmente incrível que finaliza tanto o arco de introdução da Momoha quanto o arco da bebedeira de mentirinha de maneira extremamente engraçada e divertida. Eu senti que todas as piadas do capítulo funcionaram muito bem e foram todas muito engraçadas,
Nós tivemos diversos momentos bons para vários chips diferentes. Eu amei que além de se gabar de sua irmã, mestras e amigas, a Mai também se gabou do Rentaro. Foi muito bacana ver a Uto agindo como uma Chunibyo mais clássica, e eu gostaria de agradecer a Nozawa Sensei por essa arte incrivelmente atraente da Monra na página final do capítulo. Já o capítulo 111, intitulado talvez um dueto entre uma barda e uma gal, começa com a Uto falando de um suposto café do viajante que ela frequenta para a Ako e o Rentaro, e com os três decidindo visitar ele juntos depois das aulas, onde a Ako se depara com uma loja de crepes temática de Gyaros que ela tem interesse em visitar, mas que acaba deixando pra lá devido ao estabelecimento apenas permitir a entrada de Gyaros, o que significa que o Rentaro e a Uto não poderiam entrar junto dela, e depois da Uto sugerir que a Ako visite o estabelecimento sozinha, nós temos uma conversa que tanto ressalta a natureza mais introvertida da Uto, conforme ela fala da importância de se passar tempo sozinho, quanto enfatiza a natureza extrovertida da Ako, conforme a mesma diz não gostar de ficar sozinha e expressa o seu desejo de poder ser como a barda. Nisso, eles finalmente chegam no café do viajante, onde o Rentaro e a Ako se vestem como bardos também. O trio se senta ao redor de uma fogueira e são servidos por atendentes que também estão fantasiados, e depois deles conversarem com outros clientes que também estão usando roupas de bardo, a Uto explica que apesar desse estabelecimento ser um lugar para viajantes compartilharem experiências, ele proíbe o compartilhamento de informações pessoais entre pessoas, o que torna a experiência de se deparar com alguém novamente muito mais preciosa e que encanta o Rentaro e a Ako para a felicidade da Uto. Com isso em mente, nós nos deparamos com três viajantes que a Uto conheceu no passado, que comentam a respeito do quão surpreendente é ver ela acompanhada de outras pessoas. Elas explicam a sua história de mentirinha para o Rentaro e para a Ako, e perguntam quais são as deles, o que resulta nelas não acreditando no Rentaro depois dele dizer a verdade e se surpreendendo com o tamanho da ambição que o rosto da Ako esconde. E após a Uto oferecer tocar uma música em comemoração ao reencontro delas, nós temos um momento onde, após ver o quanto a Uto está se divertindo nesse lugar, a Ako começa a se questionar se a barda não prefere quando está sozinha do que quando ela está junto da família Rentaro, o que resulta num momento tanto engraçado quanto extremamente meigo, onde depois da Uto dar a entender que ela vai embora para sempre, a Ako assegura e começa a chorar conforme pede para que ela não vá embora, antes do Rentaro ter tempo de explicar para ela que a barda só queria dizer que ela precisava usar o banheiro. Depois do mal entendido ser resolvido, a Uto então diz pra Ako que ela tem um pedido pra ela. Nós cortamos para o nosso querido trio vestidos como Gyaros. A barda mais uma vez utiliza sua habilidade lendária de enrolar os outros e, junto de uma atuação magnífica por parte do Rentaro, consegue convencer a segurança da loja de crepes a deixar eles três entrarem. E após uma pequena montagem dos três comendo crepes, a Ako pergunta pra Uto o porquê dela ter querido vir aqui, e ela explica que apesar de gostar de passar tempo sozinha, poder fazer algo que ela gosta junto deles dois foi uma experiência extremamente valiosa e emocionante para ela. E é justamente por isso que ela quis compartilhar essa experiência com a Ako também. Por fim, nós vemos o Rentaro oferecer o seu crepe para as garotas, o que resulta na Uto ficar envergonhada após a Ako ficar tão próxima a ela. Os três resolvem tirar uma selfie, assim como tiraram no café dos viajantes, e o capítulo termina com os três voltando para casa enquanto admiram as duas fotos que tiraram em seu encontro. Um capítulo muito bom, que faz um ótimo trabalho de aprofundar o relacionamento das namoradas do volume 11, através de um encontro entre elas e o Rentaro, que tanto foca nos gostos pessoais de cada uma, quanto mostra as duas se divertindo com os hobbies da outra.
De resto, eu amo como a Nozawa Sensei sempre faz questão de mostrar as namoradas no plano de fundo, interagindo entre si e fazendo coisas que não tem nada a ver com o enredo principal do capítulo. O foco que tivemos na diferença de personalidade entre a Ako e a Uto foi muito interessante. Esse painel da Ako como rainha das pelúcias do Pentarou foi extremamente fofo. Eu gostei que a gente pôde ver a Uto sair do personagem 2 vezes por causa da Ako. E o Rentaro fazendo crossdressing de Gyaru foi simplesmente absolute cinema. Mas e vocês? Curtiram o vídeo? Se sim, deixem um like e se quiserem, se inscrevam no canal para futuros vídeos de 100 namoradas que te amam muito. Comentem aí embaixo suas impressões e opiniões sobre os capítulos, mantenham-se hidratados e eu vejo vocês num próximo vídeo. Bye bye!